Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as fórmulas de adição. A gente vai obter relações para calcular, o seno da soma de dois arcos, primeiramente, e a partir daí cosseno da soma de dois arcos e depois tangente da soma de dois arcos. Então, a partir da nossa aula de hoje a gente vai desenvolver essas relações. Bom, para a gente começar a desenvolver essas relações, eu vou começar aqui considerando o seguinte triângulo ABC, onde o lado AC mede Azinho, o lado BC mede Azinho, o lado AC mede Bzinho, e eu tracei aqui a altura relativa ao lado AB, a altura H, onde a medida da altura do segmento CH é Hzinho, e essas projeções ortogonais aqui, BH e HA, medem Mzinho e Nzinho, respectivamente. Vale salientar que esse triângulo ABC não necessariamente é um triângulo retângulo, certo? Ele pode ser um triângulo arcotângulo, retângulo, obtusângulo, é qualquer triângulo, certo? Bom, repara o seguinte, quando eu tracei, ao traçar essa altura, a gente divide o triângulo ABC em dois triângulos retângulos, correto? E aí, observa o seguinte, olhando para o triângulo BCH, o que nós temos? Chamando esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta, eu tenho que Mzinho é o cateto oposto a alfa, perfeito? Enquanto Azinho é a hipotenusa. Logo, o seno de alfa, ele é igual a quem? Ele é igual a Mzinho sobre A, perfeito? Ou seja, Mzinho, ele é igual a A vezes o seno de alfa. Então, vou guardar isso aqui por enquanto. Da mesma maneira, observa o seguinte, observa que, ainda olhando para esse triângulo, que o H é o cateto adjacente a alfa, certo? Então, e A é a hipotenusa. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, eu tenho que o cosseno de alfa, ele é igual a H sobre A. Isso me dá, então, que o H, ele é igual a A vezes o cosseno de alfa. Então, vamos guardar isso aqui que eu vou precisar daqui a pouco. Bem, olhando da mesma maneira, para o triângulo AHC, eu tenho que N é o cateto oposto a beta e Bzinho é a hipotenusa. Então, o seno de beta, ele é igual a quem? Ele é igual a Nzinho sobre B, ou seja, Nzinho é igual a B vezes o seno de beta. Então, vou guardar isso aqui também. Correto? Bom, ainda olhando para esse triângulo, o que nós temos? Nós temos que o H é o cateto adjacente a beta. Então, eu posso afirmar que o cosseno de beta, ele é igual a H sobre B. E aí, dessa maneira, eu tenho que o H, ele é igual a B vezes o cosseno de beta. E aí, vou guardar isso aqui. Tá certo? Bem, a ideia é calcular a área do triângulo ABC. Bom, como eu dividi esse triângulo ABC em dois triângulos retângulos, eu posso dizer que a área do triângulo ABC é a área desse triângulo mais a área desse triângulo, perfeito? Então, eu tenho que a área do triângulo ABC é igual à área do triângulo BHC mais
a área do triângulo CHA. Correto? Bom, a área desse triângulo aqui, base vezes altura sobre 2. Então, a área do triângulo ABC ficou M vezes H sobre 2. Mais a área desse triângulo aqui, base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar N vezes H sobre 2. Tudo bem? Bom, mas acontece que o M, eu tenho essa maneira de escrever o M, como A seno alfa, certo? O H, eu tenho duas maneiras de escrever o H, que é como H cosseno alfa ou como B cosseno alfa. Desculpa, B cosseno beta. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Esse cara, eu vou substituir aqui. E o H que eu vou substituir aqui não vai ser esse aqui. Assim como o H que eu vou substituir aqui não vai ser esse, e sim esse. Ah, Gustavo, e não porque o contrário? A gente já vai ver por quê. E é claro que esse N vai ser esse N aqui. Então, isso me deu o quê? Bom, já botando o sobre 2 em evidência, isso me dá que a área do triângulo ABC vai ficar 1 sobre 2 vezes. Bom, o M é A seno alfa. O H aqui é B cosseno beta. Então, ficou A vezes B seno alfa vezes o cosseno de beta. Mais o N é B seno beta. Esse H foi esse H que eu substituí, que é A cosseno alfa. Então, isso aqui ficou A vezes B seno beta cosseno alfa. Certo. Então, eu vou guardar essa área do triângulo dessa forma. E vou calcular a mesma área do triângulo utilizando uma outra relação de áreas, que a gente já viu em uma aula lá do 9º ano, mas que eu vou relembrar com vocês agora essa relação, que é o que a gente vai ver agora. Bem, então, como a gente viu numa das aulas de área do 9º ano, quando você tem um triângulo em que você conhece dois lados e o ângulo entre eles, né, uma maneira que a gente tem de calcular desse triângulo é fazendo o produto dos lados sobre 2 vezes o seno desse ângulo entre eles. Então, isso daqui a gente viu e demonstrou numa das aulas de áreas lá nos módulos do 9º ano. O fato é que, aqui nesse caso, o nosso ângulo é agudo. Mas se o ângulo for obtuso, isso vale da mesma maneira. Por quê? Porque se aqui é um ângulo θ, então esse ângulo aqui, ele é 180 menos θ. Certo? E aí o que acontece? O que acontece é que, cateto oposto, hipotenusa, eu tenho então que o seno de 180 menos θ, ele é igual a h sobre x. Lembrando que o seno de 180 menos θ, ele é quem? Ele é o próprio seno de θ, por redução ao primeiro quadrante. Logo, a nossa altura ficou como? A nossa altura ficou seno de θ vezes x. Quando a gente substitui na fórmula da área mais tradicional, que é base vezes altura sobre 2, essa área então fica como? A base é y, a altura é seno θ vezes x, aí só arrumando aqui, trazendo o x para cá, ou seja, fica a mesma relação, né?
Então, de fato, né, essa relação ela vale tanto para quando o ângulo for agudo, tanto quanto o ângulo for obtuso. E quando o ângulo for reto, é claro, porque é o seno de 91, certo? Então, vou calcular a área do triângulo ABC usando essa relação. Então, observa aqui comigo. Olha para o triângulo ABC aqui. O que nós temos? Nós temos que esse ângulo é alfa e esse ângulo é beta. Logo, esse ângulo todo, ele é alfa mais beta. Então, eu conheço esse lado e esse lado, certo? Logo, a área do triângulo ABC vai ser o produto desses dois lados sobre 2 vezes o seno desse ângulo. E essa área vai ser igual a quem? Vai ser igual a isso. Então, isso vai ficar da seguinte maneira. Então, eu tenho que A vezes B sobre 2 vezes o seno de alfa mais beta é igual a 1 sobre 2 vezes A vezes B. Aí eu já vou botar o A vezes B em evidência, já que eu tenho ambas as parcelas. Eu vou deixar arrumado para simplificação. Então vai ficar seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Então repare que o A vezes B sobre 2 vai embora com A vezes B sobre 2. Isso me gera então o quê? Isso me gera então que o seno de alfa mais beta é igual a seno alfa cosseno beta mais seno beta cosseno alfa. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o seno de alfa mais beta não é seno alfa mais seno beta. De fato, o seno da soma de dois arcos você obtém dessa forma. Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais vice-versa, ou seja, o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Certo? Então, essa é a primeira fórmula de adição que a gente obteve, né? O seno da soma de dois arcos. Certo? Então, a partir daqui que a gente vai obter todas as outras relações, que é o que a gente verá nas nossas aulas seguintes. Certo? Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima.